Vamos falar sobre uma série? Vamos! Olha, hoje eu vou falar sobre uma série que conquistou o meu coração e ela não é tão conhecida, então eu espero que eu te convença a assistir essa série. Eu confesso que eu não sei por que eu comecei a assistir, porque dado que ela não é muito conhecida, ela não ficava assim naqueles chamados assim do Netflix, do tipo, venha me ver e etc. Mas por algum motivo eu cliquei lá um dia e eu fui arrebatada por essa série que se chama Merli. Merli é uma série catalã, então ela é da Televisió de Catalunha, acho que é isso que fala, né? Televisió de Catalunha. E ela fala sobre um professor, talvez por isso que ela tenha me conquistado, tenha conquistado meu coraçãozinho, porque ela fala de um professor de filosofia que tem uma relação muito especial com os alunos dele. Ele dá aula para adolescentes, como eu também dou aula para adolescentes. Eu não dou aula de filosofia, mas eu dou aula para adolescentes. E ele ama dar aula para adolescentes, como eu também. E as pessoas acham que eu sou um pouco louca por conta disso, né? Eu sempre falo assim, pô, Denis tá fazendo assim. Gente, eles são ótimos, adolescentes são ótimos. Assim, as crises que eles têm são tão maravilhosas. E adoro conviver com eles, e o Merli também. Só que o Merli é muito mais legal do que eu. Eu acho até que os meus alunos me acham legal, mas o Merli é muito mais legal do que eu. E eu fiquei com vontade de ter tido aula com ele. Por que essa série é legal? Na verdade, eu vou listar 3 motivos pelos quais essa série é importante. Ela não é só gostosinha de se assistir, mas ela é importante. E são 3 assuntos que ela discute que são super atuais e precisam ser discutidos. Antes de qualquer coisa, quando você for clicar lá no Netflix para ver Merli e você começar a assistir, talvez cause alguma estranheza, porque dado que ela é catalã e ela é falada dessa forma, o catalão, ele é uma língua peculiar, né? Porque o catalão, o que o catalão é? Quando eu comecei a assistir, eu achei que a série fosse em espanhol. E eu falo espanhol, menos do que eu falo inglês, mas falo espanhol. Então eu conseguiria assistir naturalmente, como A Casa de Papel, que é em espanhol, você leva ali. Só que Merli, sendo catalão, o catalão ele é o quê? Ele é parte espanhol, ele é parte português e ele é parte francês. E ele parte alguma outra coisa que eu não sei o que é. Então é meio difícil de entender. Então ele causa alguma estranheza. Você não está acostumado a ficar ouvindo catalão por aí, então te causa uma certa estranheza no início. Mas persista, passa por isso, porque eu juro que vale a pena. E pode parecer no primeiro momento que seja uma vibe meio malhação contemporânea, escola e jovens e etc. Mas eu te garanto que é um pouco mais profundo do que isso, tá? Cada episódio tem o nome de um filósofo e o roteiro de cada episódio enfim, a tônica que é dada em cada episódio, dos conflitos dos personagens, enfim, da trama que acontece naquele episódio especificamente, é pautada sempre em algum ensinamento ou em alguma conduta ou em alguma grande ideia daquele filósofo naquele episódio especificamente. Então, se ele fala de, não sei, Aristóteles, ou se ele fala de Platão, ou se ele fala de Sócrates, ou se ele fala de Schopenhauer, ou se ele fala de Nietzsche, é sempre alguma coisa desse filósofo que dá a tônica daquela trama. E é muito bacana, porque de alguma forma a trama ela vai se desenrolando e a história vai acontecendo e você acaba aprendendo um pouco de filosofia no final das contas. Mas quais são os 3 pontos que essa série trata? Ela fala sobre muitas coisas, tá? Mas os 3 pontos que essa série trata que eu acho que são muito importantes. O primeiro ponto é a questão do bullying, mas especificamente a questão do preconceito. Tem um personagem, talvez seja um pouco de spoiler isso agora, mas eu prometo que não vou dar um spoiler que seja criminoso não, tá? Tem um personagem que é o Ivan, e você vai sentir muita empatia pelo Ivan, porque tadinho, dá muita peninha dele, mas ele supera depois. Só que o Ivan, ele é um personagem que, enfim, começa a ter uma crise, uma certa síndrome do pânico, ele não vai mais pra escola e os amigos praticam bullying, amigos, né? Os jovens praticam bullying em relação a ele
e o Merli vai e tenta ajudá-lo, e aí quando ele volta é toda uma questão. Então, ele é uma um dos exemplos de bullying ou de preconceito, de discriminação na série, mas tem vários, né? Tem a menina que é mais gordinha, e aí tem a menina que se veste de uma maneira um pouco mais provocante e ela é discriminada por conta disso. Tem a outra menina que é uma mãe adolescente, aí tem o outro menino que quer ser ator, enfim, tem várias pequenas tônicas de preconceitos em famílias que são muitas vezes desestruturadas, e o Merli é sempre ali o fio condutor que tenta ajudar todo mundo. O Merli nem é a melhor pessoa do mundo não, tá? Eu tenho inclusive meio que mixed feelings em relação ao Merli, mas ele no fundo é uma pessoa boa, apesar dos pesares que vocês vão ver. A segunda questão que eu acho muito importante que trata a série é a questão da sexualidade. E hoje em dia existe até uma tendência de séries ou filmes de maneira geral falarem mais da questão homossexual, da questão da sexualidade mais aflorada, das mulheres que são donas do próprio corpo e não se preocupam tanto com o que os outros vão falar. E essa série fala sobre isso especificamente com jovens, com adolescentes. A gente vê muito por aí filmes de maneira geral que tratam às vezes de adultos que se descobrem de alguma forma que vivem algum conflito. Ali não, ali é com adolescente, é com gente de 15, 16, 17 anos que muitas vezes realmente passa por diversos conflitos e isso não é amarrado, isso não é falado, e na série isso é tratado de uma maneira ao mesmo tempo séria e respeitando a complexidade, mas ao mesmo tempo, não sei como é que eles conseguem fazer, mas ao mesmo tempo muito bacana, muito leve e muito com grandes ensinamentos, então isso é legal também. E o terceiro ponto que a série fala é a questão da amizade, e eu gosto muito disso, na verdade, entremeando a série como um todo, porque os adolescentes ali, os jovens que fazem parte daquela escola, é uma escola, só que a série foca em uma turma especificamente, e os jovens ali, eles são muito diferentes entre si, e eles têm conflitos entre si. É óbvio que se nós que somos adultos, né, assim, adultos têm conflitos com seus amigos no trabalho, na vida, enfim, se volta e meia com algum amigo você dá uma estremecida, imagina com adolescente de 15, 16 anos, tá? Com as emoções à flor da pele, mas ao mesmo tempo, apesar de eles serem muito diferentes e apesar de eles terem às vezes alguma briguinha ou alguma rixa entre eles, como que a amizade, ela perpassa isso tudo, ele é mais importante do que todas essas pequenas coisas e como eles se ajudam nos conflitos. Tem uma cena na segunda temporada que rola uma coisa meio Clube dos Cinco, aquele filme que as crianças ficam na escola, por exemplo, rola uma coisa meio Clube dos Cinco e aí eles ficam de castigo na escola, alguns deles, aí eles vão conversando e se descobrindo e contando coisas uns dos outros, e é muito bacana. Então, enfim, se você já saiu da escola há algum tempo, é legal você assistir a série meio que pra relembrar um tempo de escola. Talvez seja um tempo de escola mais gostoso do que o seu, não sei se eu não tinha amizades tão fortes assim na época da escola como eles têm em Merli. E você que ainda tá na escola, pode ser uma forma de você se aproximar de outras realidades que não são a sua realidade, mas você vai ver como jovens têm, às vezes, os mesmos conflitos no mundo inteiro. E, de qualquer forma, é uma série bacana, gostosa e que te ensina algumas coisas, mas te ensina de maneira leve e interessante pra você assistir. São 3 temporadas, tá? Ela já acabou. As 3 temporadas estão no Netflix e vale muito a pena ver. Então, até semana que vem.